Por que ele está tão em voga assim? Por que a gente está falando tanto e por que as empresas estão investindo tanto em experiência do cliente agora? Né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como que isso evoluiu nos últimos 20 e poucos anos. Em 2003, a gente teve uma mudança muito grande na experiência e na satisfação do cliente. Tá? O que aconteceu em 2003? O Frederick Reichheld, ele publicou esse artigo aqui, que é o primeiro artigo que cita o NPS. O NPS é uma métrica chamada Net Promoter Score, e a gente encurta para NPS, e acredito que vários de vocês ou trabalham com o NPS ou pelo menos já ouviram falar. E o que foi diferente quando o Fred Reichheld publicou isso aqui? Até então, até 2003, a gente tinha o monitoramento da satisfação do cliente, o monitoramento da experiência do cliente feito de forma muito arbitrária. Cada empresa fazia do seu jeito, os dados eram pouco concretos, existia muito achismo. E o que o Fred Reichheld fez? Ele inventou uma métrica, o NPS, que seria possível replicar para várias empresas de diferentes segmentos, e você poderia comparar as notas. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que quanto mais alto uma nota de NPS fosse, mais chance tinha aquela empresa de lucrar e de realmente se destacar dos seus concorrentes aí falando em financeiro. Tá? Então, o Fred Reichheld publicou esse primeiro artigo aqui em 2003 e, na sequência, ele publicou 2 livros. Em 2006, a Pergunta Definitiva e em 2011, a Pergunta Definitiva 2.0. Eu indico fortemente a leitura desse livro aqui, a leitura definitiva 2.0. Não precisa ler o primeiro, o segundo é muito mais completo, e o segundo traz cases interessantíssimos de empresas americanas e como que elas realmente se transformaram a sua operação com foco na experiência do cliente. E aí o que o Fred Reichheld faz? Ele justifica então esse investimento todo com números. Então foi a primeira vez que a gente teve um estudo aí realmente um estudo concreto, um estudo realmente com muitos dados, provando que investir em experiência do cliente dava retorno financeiro, tá? E para quem não conhece, o NPS, ele é essa métrica, é essa pergunta que a gente faz, então por isso que chama pergunta definitiva, porque é apenas uma pergunta que a gente faz. Então em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a minha empresa para um amigo ou familiar? E eu destaquei aqui alguns elementos dessa pergunta para vocês terem em mente também. Escala de 0 a 10. Tá? O NPS ele foi desenhado com uma escala de 0 a 10. É importante a gente manter essa escala na hora de fazer a pergunta, porque senão a gente não consegue entender o que é detrator, neutro, promotor, e a gente não consegue fazer o cálculo do NPS que permite a gente comparar uma empresa com a outra. Então, eu não vou entrar muito em detalhe de NPS aqui, porque não é o foco, depois a gente pode conversar mais sobre esse assunto. É importante a gente ter aqui o conceito de recomendação. Essa palavra recomendaria ou indicaria, ela ativa alguns gatilhos mentais que fazem a pessoa realmente repensar a experiência que ela teve com a sua empresa familiar. Sem que a gente coloque essa palavra aqui, a nota que o cliente nos dá, ela deixa de ser uma nota tão próxima da realidade assim. Ela passa a ser uma nota enviesada. E por último, a gente deve também trazer para a pergunta, para que o cliente pense a respeito, alguma pessoa próxima a ele, seja um amigo ou familiar, ou um colega de trabalho. A gente tem alguns termos que a gente usa aqui, mas também, novamente, recomendaria junto com uma pessoa próxima, é aí sim que o cliente vai ativar os gatilhos mentais que fazem com que a nota que ele vai responder de 0 a 10 seja capaz de colocar ele dentro de uma dessas 3 categorias, detrator, neutro e promotor. Tá? Então, só um aviso aí para que vocês fiquem atentos na forma de pesquisar o NPS dentro da empresa de vocês. E um outro aviso muito importante ainda sobre o Net Promoter Score é que o Net Promoter Score é uma métrica de lealdade. Tá? A gente utiliza sim ela para monitorar a experiência do cliente, mas o foco dela é a lealdade do cliente. Por isso que ela é muito boa para a gente entender a jornada completa do cliente. Ela não é muito boa para a gente entender o ponto a ponto da experiência do cliente. A gente tem outras métricas para isso. O NPS a gente faz ao final da jornada e a gente pede para o cliente revisar toda a experiência que ele teve com a empresa. E
um fato interessante, né, é que o Fred Reichheld, quando ele estava escrevendo seus artigos e o livro, ele pensou qual que era a empresa que era capaz de ter o cliente mais leal, né? E aí ele levantou então a Harley Davidson como essa empresa. Ele acredita que a Harley Davidson é sim a empresa que tem os clientes mais leais. E aí ele foi até o CEO da Harley Davidson na época para perguntar como que eles monitoravam se eles mantinham esses clientes leais ou não. E o Harley Davidson fez uma brincadeira que ele falou: a gente simplesmente conta quantas pessoas tatuam Harley Davidson por ano. E se o número tiver ok, a gente acha que a gente está fazendo um bom trabalho. Tá, então, eu queria trazer essa imagem aqui, que é uma propaganda da Harley Davidson, né? Eles brincam que número 1 de mais tatuagens feitas no mundo é em homenagem às mães, e no número 2 é a Harley Davidson. Eu acho que nem todo mundo pode ter uma marca que as pessoas tatuam na pele. Nem todo mundo é capaz de passar para o seu cliente um lifestyle tão forte assim. Mas é bom a gente ter em mente que os casos existem, né? Existem casos de empresa que impactam tanto na vida dos seus clientes, que esses clientes então começam a se ver como parte dessa empresa. E a gente precisa sim construir isso dentro da nossa empresa. A gente precisa construir essa cultura de que é possível sim os clientes fazerem parte dentro das nossas empresas. E quando o cliente sente isso, ele vai sim, talvez não tatuar na pele, mas ele vai criar uma memória afetiva muito mais forte com a nossa marca. Tá? Então, acho que isso é importante de colocar aqui. E aí depois que o Fred Reichheld ele publicou os 2 livros, isso foi em 2011 que ele publicou a Pergunta Definitiva 2.0, a gente ainda teve alguns avanços quando a gente pensa em experiência do cliente. É um movimento que começou um pouco devagar nos Estados Unidos, começou realmente a partir de 2011, então em 2013 a gente já tem essa empresa Walker falando que no ano de 2020 a experiência do cliente terá superado o preço e o produto como os maiores diferenciais da marca. Então isso foi já há bastante tempo atrás, 7 anos atrás. E no ano passado, aí sim a gente tem talvez uma comprovação de que o pessoal da Walker acertou. A gente tem uma pesquisa da Dimension Data junto com a Adobe, falando que 9 em cada 10 executivos consideram o CX como um diferencial competitivo. Tá, então é por isso que eu tô tão feliz de estar podendo fazer essa talk para você, e eu tô tão feliz de ter construído aí nos últimos 5 anos empresas que focam no cliente, porque a gente vê que é a partir desse momento de 2020, né, e a gente vem construindo isso nos últimos anos, é que o CX ele vai realmente começar a se mostrar um diferencial competitivo. E aí, como essa é uma conversa sobre os benefícios do CX para sua empresa, acho que é uma questão de vida ou morte. Né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Se você não criar uma cultura de experiência do cliente dentro da sua empresa, se você não conseguir entregar para os seus clientes a experiência que eles esperam, o seu competidor vai fazer isso e você vai perder mercado. Tá? E aí, o que está acontecendo que a gente tem visto aí nos últimos poucos anos? A gente tem visto cada vez mais pesquisas mostrando que a experiência do cliente é sim um motor de crescimento. Por que isso é tão importante? Porque até então, a experiência do cliente e o monitoramento da experiência do cliente, eles eram vistos apenas como gastos. A empresa achava que ele precisava gastar aquilo e não entendia muito bem o retorno que ela ia ter daquele investimento que ela estava fazendo. Ainda hoje, em 2020, é muito difícil monitorar esse retorno que a experiência do cliente está tendo, porque são retornos muito longos. Né? A empresa ela precisa de mudar sua cultura para ver retornos dentro de 2, 3 anos. Então é bastante tempo, e aí por causa disso é difícil de mensurar. Mas a gente hoje já tem muitas pesquisas que nos indicam que vale a pena sim fazer esse investimento. E aí, hoje, o que acontece? As empresas elas têm procurado cada vez mais a TwoListen, por exemplo, e outras empresas do segmento, para tentar implementar cultura de experiência do cliente. O objetivo delas hoje é que isso aconteça, e isso se tornou uma prioridade para as grandes empresas aí de todos os segmentos. Então elas têm visto cada vez mais investimento nessa área. E por quê? Eu queria só apontar
pontos importantes aqui desse gráfico aqui. A gente tem aqui uma pesquisa feita pela Qualtrics. Qualtrics é uma plataforma de monitoramento de experiência do cliente dos Estados Unidos. E o que eles fizeram? Eles perguntaram para o cliente como eles avaliam as empresas que eles são clientes. E depois de perguntar como ele avalia, então existiam essas 5 possibilidades: muito bom, bom, médio, um pouco abaixo, mais ou menos, e um pouco não é uma boa experiência. Perdão, são 6 pontos aqui, né? Eles perguntaram para os clientes, pediram para avaliar como eles avaliam as empresas qual eles são clientes, e depois pediram para eles falarem como que é a experiência, a relação deles com essas empresas. E aí a gente tem um resultado aqui que fica muito claro de que empresas que são bem avaliadas como oferecendo uma boa experiência do cliente, elas ganham mais recomendações, então o marketing boca a boca funciona. Elas recebem mais compras do mesmo cliente, o mesmo cliente ele volta para comprar várias vezes. Depois, eles confiam na empresa, né? Hoje a gente está falando tanto de confiança, isso também é levado em conta. Eles são capazes de desculpar ou esquecer um erro que essa empresa comete, né? Muitas empresas, na verdade, todas as empresas, elas cometem erros de tempos em tempos. É óbvio que a gente vai diminuir ao máximo a quantidade de erros, mas a gente vai errar, e se a gente já tiver um passado, um histórico de boas experiências para o cliente ele fica mais tranquilo para esquecer esse erro e dar uma nova chance para a empresa. E outro dado assim, importantíssimo, a gente consegue mais clientes experimentando novos produtos ou novos serviços que a nossa empresa tem para oferecer. Então isso aqui é importantíssimo quando a gente fala em cross-sell e upsell, tá? Então é um estudo da Qualtrics que vem realmente para confirmar as suspeitas que a gente tinha de por que era tão bom investir em experiência do cliente. Alguns outros números que eu tenho para mostrar para vocês, 73% das empresas que são líderes em CX, elas apresentam uma performance financeira melhor que seus concorrentes. Essa é uma pesquisa da Tanking de 2018. E aí essa aqui que é muito interessante, eu queria chamar a atenção para ela, é que as empresas que apresentam, as empresas que são mais empáticas com seus clientes, isso foi feito um estudo por essa pessoa aí, Parmar, ela publicou esse estudo na Harvard Business Review em 2016, mostra que as empresas mais empáticas, elas crescem pelo menos 2 vezes mais do que as empresas menos empáticas do mesmo segmento. Tá? Então, quando a gente está falando tanto de empatia, novamente, é um número que vem para comprovar algumas hipóteses que a gente já tinha. Tá? E o que é ser uma empresa empática? Nesse caso, é uma empresa que realmente tem um atendimento humanizado. É uma empresa que tem um atendimento que presta atenção no que os clientes estão dizendo e se preocupa em resolver os problemas dele. Tá? Então é bom ter isso em mente, que dá para a gente criar, sim, uma cultura de empatia dentro das nossas empresas. Alguns outros números para a gente complementar aqui são 84% das empresas, elas indicaram um aumento nas receitas após investir em CX, tá? Então, também um estudo da Dimension Data aí de 2017. E esse aqui que eu também queria dar um foco bem grande 79% das empresas indicam uma queda nos seus gastos após o investimento em CX. Tá? E aí, por que isso aqui é tão interessante da gente focar nessa queda de gastos? Porque até então, o investimento em experiência do cliente ele era visto como um centro de custos para a empresa. Para você poder mandar brinde para o seu cliente, você vai ter que gastar mais dinheiro. Para você poder ter um atendimento melhor, a gente vai ter que gastar mais dinheiro com treinamento, ou a gente vai ter que gastar mais dinheiro porque o nosso funcionário ele vai ficar mais tempo no telefone, ali com o cliente, para poder oferecer uma experiência melhor. Então, realmente, o CX ele era muitas vezes até recebia o seu investimento, mas ele era entendido como um centro de custo. E o que algumas pesquisas têm nos mostrado, e aí eu vou justificar aqui por que essas pesquisas estão tão certas quando elas falam que o investimento em CX ele é capaz de trazer uma diminuição nos gastos da sua empresa. Tá?
E para explicar para vocês por que isso acontece, eu vou falar um pouquinho de qual a tendência que a gente tem percebido no mercado. Gente, só um segundo que meu interfone começou a tocar agora. Se eu não atender, o porteiro não vai parar de... Perdão por isso, pessoal. Vamos continuar aqui então. Eu vou trazer para vocês qual a principal tendência que a gente tem percebido para os nossos clientes e no mercado como um todo, tá? E para poder exemplificar isso, eu trouxe esses dois cases que são de empresas que praticamente toda vez que a gente fala de experiência do cliente, a gente é obrigado a falar delas e continua. Não é pelo histórico, não é clichê, mas sim porque o que elas têm feito de inovação ainda é exemplo para todo mundo. Tá? E no caso eu estou falando da Disney e do Starbucks. A Disney, eu queria trazer para vocês aqui o investimento forte que eles fizeram nesses dois produtos, o My Disney Experience e o Magic Band. O My Disney Experience, ele é um aplicativo ou um site, né, que você acessa, que permite a pessoa que está indo para o parque agendar e programar toda a visita que ele vai fazer no parque. Então ele consegue ver os horários de todas as atrações, ele consegue entender onde que vai estar cada personagem da Disney em cada momento, e ele agenda ali qual que é a visita perfeita que ele quer fazer no parque. E inclusive ele pode comprar o Fast Pass, né? Não sei se você sabe, mas a Disney dá muita fila, eles compram o Fast Pass para poder passar na frente. E o Fast Pass ele tem um horário agendado. Então ele agenda o horário que ele quer ir naquele brinquedo e ele já passa na frente na fila de todo mundo. E o Magic Band, ele é uma pulseira que você pode comprar para que você tenha a melhor experiência no parque da Disney. E essa pulseira, ela vai com a sua identificação. E aí tudo que você faz dentro do parque, você simplesmente bate a pulseirinha lá e faz aquilo. Por exemplo, entrar num brinquedo com Fast Pass. Você bate a pulseira, ele identifica que é você, se está dentro do seu horário, você passa na frente de todo mundo. Pagar dentro da Disney, paga com o Fast Pass. O fotógrafo tira sua foto, você depois vai receber essa foto, ou vai comprar essa foto depois, você põe a sua pulseira, recebe um e-mail falando que a foto foi tirada e aonde que foi tirada, tem inclusive o horário e qual atração você estava. E se você estiver num hotel dentro da Disney, você inclusive pode usar a pulseira para entrar no seu quarto. Tá? Então, assim, óbvio que só de falar desses dois produtos aqui, vocês já começam a pensar, poxa, realmente esses produtos são muito bons para a experiência do cliente. Né? São produtos muito bem pensados para isso. Mas esses dois produtos, e é isso que eu queria chamar a atenção, eles têm ainda mais valor para a Disney do que para o cliente. Por quê? Porque com esses dois produtos, a Disney consegue monitorar muito bem, ela consegue acompanhar a jornada do cliente dentro do parque. Até então, antes desses dois produtos existirem, o que a Disney sabia sobre o cliente dela dentro do parque? Sabia basicamente que ele entrava, ele podia até comprar o Fast Pass e usar ele em determinados horários, mas ela não tinha ainda um controle muito bom do que o cliente estava fazendo dentro do seu parque a todo momento. O que o cliente fazia depois que ele passava pela entrada e até ele sair. Então, esse investimento que a Disney está fazendo aqui, ele é muito maior em conhecer a jornada do cliente do que simplesmente em oferecer um serviço legal para os seus clientes. E a mesma coisa, o mesmo comportamento, a gente vê aqui no Starbucks Rewards. Então, o Starbucks Rewards, ele é um dos maiores exemplos de programa de fidelidade que deram certo. Né? E na minha opinião, ele é um dos melhores do mundo. Ele é, óbvio, um programa de fidelidade. Você vai na loja de Starbucks, cadastra lá que você fez uma compra, você então ganha pontos, quando junta 10 pontos, pode trocar por um café. Um comportamento padrão de programas de fidelidade. Só que, igual a Disney, o investimento que o Starbucks está fazendo aqui é por quê? Porque até então ele não sabia quem era você,
ele não sabia qual loja você ia, ele não podia conversar depois com você para você avaliar aquele atendimento, aquela loja, e ele não sabia a frequência que você comprava café. Então, o investimento aqui não é só para entregar programa de fidelidade e fazer o cliente satisfeito com isso. O investimento aqui é para que eles tenham mais dados sobre o cliente e sejam capazes de mapear melhor a jornada que o cliente tem com a marca deles. Tá? Então, lembrem-se bastante disso. O investimento que as empresas estão fazendo é para conhecer a jornada do cliente. Né? E é por isso que as empresas de vocês também precisam fazer esse investimento. E aí um case muito interessante que eu queria trazer aqui para vocês é de como que o Airbnb fez para desenhar a jornada do cliente deles. E aí é aquele caso de é isso o mundo ideal. Então eles conseguiram atingir o mundo ideal e eu espero que vocês consigam se aproximar bastante deles. Mas eles contrataram um desenhista da Pixar para ajudar, então é difícil a gente chegar lá. O que eles fizeram? O Airbnb, como todo mundo sabe, é só um site que você agenda estadias durante as suas viagens, né? E a sua experiência diretamente com o Airbnb, então, acaba sendo muito curta. É uma etapa muito pequena da sua viagem que você vai fazer. É aquela etapa antes ali de viajar, você olha os lugares, escolhe os lugares, no máximo você leva um dia para escolher onde você vai ficar. E aí você viaja, e aí sim você tem a experiência, né? É isso que o Airbnb fez, que é muito legal, eles entenderam que o site deles, o aplicativo deles, era uma etapa muito pequena dentro de uma jornada muito maior que o cliente queria percorrer. E aí eu já deixo o convite para vocês pensarem em relação à empresa de vocês, qual que é essa jornada muito maior que o cliente quer percorrer, e que vocês ocupam apenas um pequeno espaço dessa jornada. Por que é legal a gente mapear a jornada como um todo, que é o que o Airbnb fez? Eles entenderam que existiam 15 etapas entre o cliente pensar em viajar e ele voltar para a casa dele e avaliar o host, a pessoa de quem na casa eles ficaram. 15 etapas apenas, e o objetivo do Airbnb, eles fizeram isso em 2015, tá? Já tem bastante tempo. E o objetivo a partir de então foi: eu quero estar em mais etapas dessa jornada do cliente. Foi isso que o Airbnb pensou, e é por isso que a gente começou a ver investimentos do Airbnb, por exemplo, do Airbnb Experiências, né? Eles já não vendem só hospedagens, eles agora vendem também experiências, coisas que você pode fazer enquanto você está dentro ali durante a sua viagem, na cidade onde você escolheu viajar. Tá? O que a gente vai ver nos próximos anos é que o Airbnb vai estar cada vez mais em mais momentos da jornada do cliente deles. E eles fizeram isso tanto para o cliente que agenda uma estadia, quanto para o dono da casa onde a pessoa vai ficar. E por que tem essa imagem da Branca de Neve aqui? Não é só porque eles contrataram o pessoal da Pixar para fazer os desenhos, eles desenharam todos esses 15 momentos, então isso é muito legal porque eles podem usar isso para conversar com a equipe. Mas eles chamaram esse projeto de Snow White, que é Branca de Neve, porque eles tiveram essa ideia a partir da maneira com que as pessoas desenham filmes. Eles colocam os pontos mais importantes da história dentro de fotografias, né, dentro de imagens, e eles entendem que aquilo são só pequenos recortes de uma jornada muito maior, mas eles conseguem levantar os principais pontos. Tá? Então, quando vocês forem desenhar a jornada de vocês, eu também dou essa recomendação. Tente levantar os principais pontos da jornada, quais são os momentos mais intensos para o cliente, e coloque ele em recorte, um depois do outro, para que você tenha a jornada ali em um documento formal. Por que ter a jornada em um documento formal é tão importante? E aí, volto para aquela questão de por que o pessoal está falando de diminuir custo dentro das empresas, tá? Quando a gente tem
um documento que conta para a gente qual que é a jornada do cliente, a gente tem uma forma de comunicar dentro da nossa empresa com muito mais claridade sobre o nosso cliente. Então, eu imagino que todas as pessoas que estão aqui já são pessoas que se preocupam muito com a experiência do cliente. Para vocês, às vezes é muito fácil entender o lado do cliente. Né? Para vocês é muito fácil entender como que a empresa impacta na vida do cliente. Mas a gente tem uma série de departamentos que tem muita dificuldade em compreender o impacto que eles têm no cliente final. E quando a gente tem uma jornada do cliente, a gente consegue ter um ponto de foco para a gente poder conversar com essas outras equipes. E aí sim a gente mostra qual que é a influência que essas pessoas têm dentro da jornada do cliente final. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente realmente focar, investir em desenhar a jornada do nosso cliente. E aí eu quis trazer aqui para vocês como que a procura por jornada do cliente, ela cresceu nos últimos anos. Né? Isso aqui é um gráfico de 5 anos do Google Trends, e a jornada do cliente, ela realmente tem uma curva de subida. Né? A gente vê aí que as empresas estão cada vez mais procurando por esse termo e fazendo os investimentos necessários dentro desse setor aqui, dentro desse movimento de desenhar a jornada do cliente. E aí, voltando naquela fala que eu tive, né, de por que as empresas diminuem os gastos, é com isso aqui. Empresas que investem em conhecer a jornada do seu cliente, eles aumentam o engajamento dos seus funcionários em até 20%. Né? E aí a gente tem aqui uma série de assuntos que vale a pena serem abordados. Tá? Como aumentar o investimento? Por que aumentar o engajamento dos seus funcionários é tão importante? Eu não sei se alguém de vocês aí é de RH, mas essa é uma preocupação das mais atuais que a gente tem dentro das grandes empresas. E por que isso é tão importante dentro das grandes empresas e as pequenas empresas, elas acabam fazendo isso naturalmente? É porque a cultura dentro de pequenas empresas, principalmente aí o ambiente de startup, ela é muito forte. Né? A gente tem uma cultura muito forte. E quando essa cultura motiva os funcionários, ela é uma cultura de propósito, aí sim os seus funcionários se engajam e eles engajados, eles estão dispostos a render mais e a empresa acaba prosperando muito mais. E qual que é a vantagem que a gente tem quando a gente fala de cliente? É um propósito legal, é um propósito muito bom para a gente acrescentar na cultura da nossa empresa, porque é um propósito que motiva realmente as pessoas a irem trabalhar. Elas sabem que elas estão fazendo diferença na vida de uma outra pessoa. Então, aumentar o engajamento dos funcionários é mais uma consequência, mais um resultado de se investir em CX. E aí, ainda falando sobre jornada do cliente, eu queria trazer mais um ponto aqui para vocês pensarem, tá? Às vezes a gente vai conversar com os nossos clientes, os nossos potenciais clientes, e eles querem ter, às vezes, uma jornada mais constante. Eles querem que a jornada seja sempre boa, né? E a gente sabe que não é assim que o cliente pensa, tá? Uma jornada muito flat, muito constante, ela acaba sendo chata, né? E o cliente, ele sempre vai criar dentro da cabeça dele um conceito de peak end. O que essa teoria de peak end nos traz aqui, tá? Quando você pensa sobre qualquer experiência que você teve, aí eu não estou falando de experiência com empresas somente, estou falando de qualquer experiência. Quando você vai contar um caso para um amigo seu, com certeza na sua história tem um momento de pico. É o momento mais intenso da história, né? E tem o final da história e uma conclusão naquele final. E o que acontece quando a gente vivencia experiências, seja ela com empresas ou seja ela experiências na vida, né? A gente faz a lembrança que a gente tem daquela experiência que a gente vivenciou, ela é uma média do momento de pico e o momento de final, o momento de término da experiência.
Então, o que a gente faz dentro dos nossos clientes? E é esse o convite que eu quero deixar para vocês. Eu quero que vocês tentem identificar dentro da jornada de vocês, da jornada de cliente de vocês, quais são os momentos mais intensos para o cliente de vocês. Porque é nesses momentos que vocês devem focar os esforços. E é aí que você realmente deve fazer de tudo para oferecer a melhor experiência para o seu cliente. Porque se você consegue garantir que a experiência no momento mais intenso seja positiva, é aí que você faz com que o cliente ele tenha uma memória forte da sua empresa e essa memória seja positiva, porque ela é uma média desses dois momentos, peak e end, né? Pico e final. Quando a gente começa a ter essa abordagem aqui sobre a experiência do cliente, a gente vai ter os melhores resultados, os melhores cases que eu conheço. Né? E eu vou trazer alguns aqui para vocês verem o quão simples pode ser isso. Esse, para mim, é o exemplo mais claro de uma empresa que foca em experiência do cliente. Esse é o momento mais chato de mexer na internet, certo? Quando a sua internet acaba. Você está querendo acessar um site e a internet acabou. Então esse seria sim, o momento mais intenso da sua experiência com o Google Chrome. Porque é o momento que ele falha, e é no momento que ele falha que você percebe que ele estava lá e que ele deu pau. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, entenderam que esse é o pior momento que alguém pode ter usando a internet, e eles colocaram um joguinho do dinossauro, que eu acho legal pra caramba. E toda vez que minha internet termina, eu nem fico chateado, porque eu tenho condições de jogar esse joguinho aqui durante pelo menos alguns minutos. Né? Então, isso mostra o quão simples pode ser o seu investimento, o quão fácil, né? Vamos colocar fácil entre aspas aqui, porque fazer esse jogo não é difícil, né? Não é difícil alguém ter feito esse jogo. O difícil foi todo o trabalho para entender que esse era o momento de colocar o joguinho. E aí eu queria trazer para vocês aqui um caso que já também não é um caso tão fácil, tão acessível assim, mas que é também um case de alguém que olhou para a jornada, né, no caso aqui o Hermes Pardini, eles olharam para a jornada, identificaram qual que era o momento mais intenso da jornada do cliente deles. No caso aqui até um cliente que é uma criança. Eu acho que está sem som, tá? Então não sei se vocês estão escutando ou não, mas não é muito importante, tá? A criança chega para fazer a vacinação e tem uma agulha, né? E aí a gente sabe como que é, a gente sabe que realmente é o momento intenso da jornada das crianças aí. E aí eles conseguiram propor uma solução. Arthur, deu uma travada a hora que você falou uma solução. Ah, então, legal, obrigado. Eles deram uma solução para o problema mais intenso da jornada do cliente deles. E aí, é esse joguinho de VR, no qual chega esse bichinho aí, e ele prepara a criança para colocar, realmente, tomar a vacina. Então, passa o alquinho, e aí dá a vacina. Então, então é um investimento que eles fizeram para identificar o momento mais importante da jornada do cliente e aí sim focar os esforços para melhorar esta interação que a pessoa tinha com a empresa deles. Tá? Então, novamente, reforço essa necessidade aí dentro da empresa de vocês. E aí, para terminar aqui, eu queria aproveitar, deixar uma fala do Jeff Bezos, né? Que é focar no cliente torna as empresas mais resilientes. Tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando com cultura, a gente está trabalhando com o que os nossos funcionários conseguem fazer quando eles pensam sobre a experiência do cliente. E quando a gente começa esse movimento dentro das nossas empresas, a gente dá mais autonomia para as pessoas, a gente dá mais propósito para as pessoas, para que elas possam sim agir em benefício
do cliente, em benefício do que é mais importante para a empresa. Tá? Então, principalmente aí em momentos de coronavírus, eu acho que é muito importante a gente ter em mente como transformar empresas em organismos mais resilientes, em organismos que não dependem só de uma entidade única, que é o CEO, tomar todas as decisões, mas que a gente pode sim dar autonomia para os nossos funcionários para que eles possam fazer o que é mais importante, desde que a gente tenha um propósito único, e aí no caso aqui é o cliente. Beleza? Vou deixar aqui nessa tela rapidinho só, né, o meu e-mail, meu telefone, meu LinkedIn, para que vocês possam anotar aí, mas igual eu falei, amanhã vocês recebem todos os slides, beleza? Show. Pessoal, então, deixa eu pegar aqui no chat já algumas perguntas. Vamos ver o que a gente tem aqui. O Ivan perguntando como mensurar os motores de crescimento. Tá? Bom, o que a gente tem como as principais métricas relacionadas a uma melhoria da experiência do cliente? Tá? Então, essas principais métricas que a gente tem são Lifetime Value, que é quanto que o cliente deixa de dinheiro com a sua empresa ao longo de toda a sua trajetória como cliente. Tá? Esse é o principal métrica que a gente precisa analisar quando a gente pensa em retorno do CX. Retorno que a experiência do cliente pode trazer para uma empresa. Além disso, a gente tem que sim olhar para churn. Churn é quando o cliente deixa a empresa. Então a gente tem uma porcentagem de churn, que é basicamente quantos clientes saíram mensalmente ou anualmente. Né? Esse número precisa diminuir com o tempo. Tá? É preciso que esse número diminua com o tempo. E junto com o churn, então o churn diminuindo, ele é um efeito de que o seu programa de CX está indo bem. Junto com o churn, a gente olha também para o número de indicações. Então, o número de indicações mostra que o nosso cliente, ele está indicando a nossa empresa, que ele está satisfeito, então ele está indicando para um amigo dele. Tá? Então, indicações também é extremamente importante. E aí a gente tem alguns outros resultados que são talvez indiretamente ligados ao CX. Né? A gente tem, por exemplo, o suporte, ele normalmente diminui o número de tickets, o número de atendimentos que o seu time de suporte precisa realizar. A gente tem o cross-sell e o upsell aumentando, né? Eles podem vir de vários lugares, esse aumento, mas eles também têm relação com o investimento em CX. Tá? Beleza, eu acho que é isso para responder a sua pergunta, Ivan. Vamos lá. Paola perguntou aqui como o CX abraça ou se relaciona com o brand experience. Né? E eu acho que o relacionamento ele é muito próximo. Tá? Eu acho que o relacionamento do Brand Experience com o CX ele é muito próximo. Por quê? Querendo ou não, o CX, o Customer Experience, é uma disciplina que veio do marketing. Né? É importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque, querendo ou não, quando a gente está focando em experiência do cliente, a gente precisa ver a nossa marca se fortalecendo. A gente precisa ver o poder da nossa marca crescendo. E quando a gente fala de brand experience, tem uma ligação com o CX, por quê? Porque a gente está falando de contar uma mesma história, a gente está falando de ter um propósito dentro da nossa marca e a gente conseguir comunicar para os nossos clientes qual que é esse propósito. Né? E quando a gente se comunica muito bem com o nosso cliente, a gente consegue alinhar muito bem as expectativas. E eu não comentei na minha fala aqui, mas a experiência do cliente é exatamente ligado a alinhamento de expectativa com o cliente. Então, quanto mais a nossa marca consegue comunicar uma mensagem para o nosso cliente, consegue transmitir muito bem quem nós somos para o nosso cliente, mais fácil vai ser a gente ter um bom CX, a gente ter uma quantidade de clientes satisfeitos maior. Tá? Legal, o Pedro trouxe mais uma pergunta aqui, ele está perguntando qual a diferença do CRM para o CX. Tá?
Legal. O CRM, ele é Customer Relationship Management. Né? O CRM, a gente pode... O pessoal costuma usar essa sigla CRM para falar de plataformas, né? Mas não é. A plataforma ela veio para suprir uma necessidade disso, de se relacionar e fazer o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, isso que é CRM. Customer Relationship Management é gerenciar o relacionamento com o cliente. O CX, ele precisa do CRM, ele precisa de ter uma plataforma, ele precisa de ter uma metodologia, uma equipe que seja, ele precisa de alguma forma conseguir fazer o gerenciamento desse relacionamento com o cliente, tá? Mas o CX, ele é muito mais uma visão de transformação para a empresa. Ele é muito mais uma visão que é mais palpável e que você consegue levar, então, para outros times. Tá? Então, quando a gente fala de uma equipe de CX, a gente, na verdade, está falando de uma equipe que está lá para fomentar a cultura de experiência do cliente. Enquanto uma equipe de CRM, ela costuma ser uma equipe um pouco mais operacional. Ela é uma equipe muito mais que gerencia dados, que gerencia comunicação com o cliente. Tá? Então, o que a gente tem visto na empresa, quando existem essas duas equipes, é essa diferença. O pessoal de experiência do cliente, eles analisam a jornada, propondo melhorias, e eles levam essa mentalidade para outros times, enquanto o pessoal de CRM, eles têm um cuidado muito mais para como conversar com o cliente, onde que estão os dados do cliente e para que a gente possa fazer os filtros corretos, para que a gente possa impactar as pessoas certas no momento certo. Tá? Mas eles não têm tanta essa missão de fomentar a cultura, experiência do cliente. Aí, legal a pergunta, uma nova pergunta que o Ivan está fazendo aqui, também tem um relacionamento forte com o CRM. Como eu falei, o CRM, ele costuma ser o responsável por operacionalizar essa movimentação, mas não necessariamente ele vai construir a cultura que a gente quer, tá? Então, é importante ter em mente que quando a gente está falando de cultura, é legal a gente pensar em nomes bonitos, em nomes que as pessoas entendem e com experiência do cliente é algo mais fácil de falar do que CRM. Tá? Então, essa é a principal diferença aí entre essas duas áreas. E ter um CRM consolidado realmente vai nos ajudar principalmente a escolher as pessoas certas para serem impactadas no momento certo. Tá? Mas não necessariamente vão pensar sempre em como evoluir a experiência, a interação, porque esse é o papel de uma equipe de CX. Tá bom? Bom, aqui, para mim, acho que respondi as perguntas que o pessoal trouxe. Pessoal, vocês têm mais alguma aí que vocês gostariam aí de levantar? Gente, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, viu? Legal. Bom, enquanto ninguém vai fazendo uma pergunta, eu vou só falar algumas coisinhas importantes aqui, tá? Durante agora esse período de quarentena, eu tô abrindo 1 hora da minha semana, toda semana, para conversar principalmente com profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e têm interesse na área, ou de experiência do cliente, ou de sucesso do cliente, que é uma outra área que eu também tenho, né, conteúdo para falar. Então, se vocês conhecerem alguém aí que tem interesse, pode passar os meus contatos para essa pessoa, que eu posso conversar com ela, eu ajudo ela com o conteúdo, com o que elas precisam saber para realmente entrar no mercado de trabalho aí com o pé direito, tá? E um outro ponto também, a To Listen está contratando. Se vocês conhecerem alguém que está a fim de trabalhar com a experiência do cliente, quer trabalhar com uma empresa que tem o objetivo de levar isso para outras empresas, indica a To Listen também, porque a gente pode acabar trabalhando junto aí com essa pessoa. Tá bom? Bom, ninguém mais mandou pergunta aqui. Então, não sei se tá tudo bem ou não, se vocês estão tranquilos em relação a isso. Mas
eu acho que só para a gente também ter um momento assim de fechamento, né? Eu queria novamente agradecer a todos pela presença. Bom, agradeço a todos pela presença e realmente é um prazer, né, compartilhar isso aí com vocês, é um prazer ter essa troca com vocês e me coloco à disposição. Então, tudo que vocês precisarem, podem contar comigo e o meu canal fica sempre aberto aí, tá bom? A gente manda essa apresentação depois, com a sua apresentação também, os seus contatos. Acho que é legal, eu anotei isso do NPS, assim, depois a gente podia conversar de talvez produzir algum material sobre isso, que acho que é uma boa para, não sei se um talk também, mas aí Legal, só vamos, deixa vamos o sim. convite. Vamos Gente, muito organizar. obrigada. Em nome do Hub, muito obrigada por você ter participado, topado. A gente faz um evento presencial no segundo semestre com o Arthur. Então, todos convidados. A gente já está selecionando pré-inscrição, assim, porque a gente parou os eventos presenciais. Mas é isso. O Arthur é super disponível, o Hub também. Quem quiser trocar uma ideia depois, a gente está aí. Isso, com certeza. Obrigada, Arthur, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, pessoal.